Mari, é só você me chamar agora. Eu vou chamar, eu já chamei você, é só você clicar na câmerazinha e me chamar, amor. Agora é a Nena também que tem que entrar, né? Porque eu tive que fazer aberto, a gente vai ter que começar antecipado, mas vai ficar gravado, não tem problema. É, eu tenho que ver aqui, eu vou chamar de novo você, aí você pega e me chama, tá bom? Já está chamado você. É só você clicar na câmerazinha para você me chamar. Aí, agora a Nena não entrou. Ah, entrou. Agora é só as duas me chamarem. Isso. Só que daí a Mari não conseguiu entrar. Ó, eu aceitei a Nena. Entrar ao vivo com Nena. Mas não tem problema, nós já estamos enviando uma solicitação para participar do seu vídeo. Muito bem. Nena, nós estamos ao vivo agora. Eu preciso que a Mari. A Mari disse que não está saindo áudio. Pergunta para ela se. A Mari, o áudio, vê se está tudo. É que ela não pode parar lá. Você não pode, Nena, parar a live agora, porque ele não está no prático, ele está no ao vivo. Então não tem como eu mandar mensagem para ela sem eu sair. Como é que eu mando mensagem? Eu vou chamar ela novamente, tá? Mari. Eu acho que ela já entendeu que ela tem que me chamar. Eu convidei ela, pronto. Convidei de novo. Agora ela só tem que me. Você avisou ela para clicar na câmerazinha, né? Eu Isso, acho ela clicou. Olha que beleza. que tá A aparecendo câmera dela é questões. maravilhosa. Vira a câmera para tu. Meu Oh, pai. meus amores, boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Não precisa ficar com vergonha. Tava difícil aqui mesmo. É por isso que eu gosto de fazer a prática antes. Mas não tem problema, depois a gente edita, sem problema nenhum. Muito bem-vinda, gente. A gente começou antes, né? Então corre o risco de ter menos, mas essa vai ficar gravada aqui. E, bom, gente, o negócio é o seguinte: como eu estou anunciando há quase, acho que mais de uma semana, né, Mari? Eu não sei, acho que há mais de uma semana já essa live, que eu não iria fazer muitas perguntas. Eu quero como eu conversei com a Minervina, eu quero que vocês contem a história de vocês na íntegra, a versão correta, como você contou, Marilza, porque a sua irmã me disse que estava circulando inverdades na internet. Então, eu queria fazer uma pequena retrospectiva só para saber como que era a relação do Bruno, tanto com vocês como com a irmã de vocês antes do acontecido. Só isso que eu queria que você me explicasse. Essa é a única pergunta que eu vou te fazer. Eu? Ela não vai falar. Eu digo, calma, mas vai você primeiro. Não, na verdade você quer saber como é que ela era a relação dela com ele e nossa Isso, com ele, era isso? exatamente. Porque a Minervina me disse que ele era uma pessoa muito legal, que ele não apresentava nenhum, que vocês tinham ele como se fosse um filho. A gente teve um making off antes, a gente conversou, vocês gostavam muito dele, que aparentemente ele não tinha problema com a mãe. Então é assim, eu quero que você me conte a história como você contou nos casos criminais. Do mesmo jeito, não vai mudar nada, é só você contar e pronto. Sem problema, sem ficar nervosa, não precisa. Viu, dona? Não, Não, ela. no meu caso, eu não tinha muito contato, entendeu? Uhum. De uns anos, a gente trabalhava, ela trabalhava, eu trabalhava, então a gente não tinha muito contato. A gente passou a ter mais contatos, foi depois da pandemia, que aí, no caso, a gente passou a conversar mais e tal, acho que pelo caso de perdas que estava havendo e tal, e ela tinha muito medo, entendeu? E aí a gente marcava de uma vez, pelo menos por mês, da gente se reunir e se encontrar, que foram os últimos meses que ela estava em vida
houve uns 2 encontros sobre isso. Eu Uhum, com o Bruno eu quase não tinha contato, porque eu e ele, a gente não se dava, não se batia muito bem, por causa de uma briga anterior que a gente teve. uhum, E isso acabou que me afastando um pouco da Márcia, uhum. porque era em relação a ele. A discussão foi em relação a ele. Então, só que assim, é aquele negócio, a gente se afastou, mas continuamos conversando, sendo irmãs, isso não mudou nada. Assim como toda família tem as suas desavenças, a nossa também tinha. E a minha com ela foi por conta justamente dele, entendeu? E Bruno, eu e ele quase não tinha contato. A gente passou a ter contato, se eu não me engano, na temporada de 2019 para 2020, em plena pandemia, que ele veio trabalhar para mim, que eu tenho uma barraca na praia, e aí aonde ele estava fazendo estágio, ele fechou, né? Estava fechado por conta da pandemia. E aí ele perguntou para mim, tia, posso fazer um bico com a senhora lá na praia e tal, porque eu estou precisando de dinheiro. E aí eu falei, pode sim, Bruno. E ele veio e trabalhou para mim em dezembro para janeiro, que foi pleno ano novo. E foi onde a gente teve contato, depois de muitos anos, foi aí. Mas fora isso, nós não tínhamos muito contato, eu e ele. Sim. Você acha que ele apresentava algum sinal? Você achava que isso pudesse acontecer? Você acha que o fato dela defender tanto ele é porque ela tinha alguma desconfiança disso? Até perguntei isso para Minervina, se o fato dela proteger tanto ele era o fato dela ter alguma Não, desconfiança, alguma coisa? Não. não, não. Ele era Jamais perfeitamente ia passar normal. pela. Jamais passou pela nossa cabeça que ele tomaria essa coragem de fazer isso. Por quê? Porque ele era muito atencioso, ele era muito educado, ele era muito carinhoso. Ele nunca apresentou, pelo menos pra gente, uma pessoa violenta, uma pessoa capaz de matar a própria mãe. Tanto é que até hoje todos que ouvem falar nesse caso não acreditam que ele poderia ter feito isso, porque nunca, nunca ele apresentou isso. Nunca. E a Ele era um rapaz relação dos dois, ambicioso. ele tinha as ambições dele, mas tipo assim, não ambicioso de chegar a ponto de falar, vou matar para conquistar o que eu quero, entendeu? Ele era tipo arrogante, ele tinha o narizinho em pé, entendeu? Isso ele era assim, queria tipo ser um pouco melhor do que os outros. Entendi. Ela pagou os estudos dele, certo? Porque Sim, ele só fazia bicos, não trabalhava muito. Então, ela pagou a faculdade dele de advocacia. Ele chegou a terminar a faculdade? sim. Tá. Ela Quem foi pagou a a Justamente última ideia? parcela Ah, em oi? dezembro, dia 5 de dezembro, e ele matou ela dia 21 de dezembro. Não entendi. Dia 5 aconteceu o quê? Dia 5 ela pagou a última parcela da faculdade e Hum, dia 21 de dezembro ele matou ela. que na tá. verdade era o último ano dele na faculdade. É a última parcela, né? Dos 5 anos, a última parcela. Ele passou, só No exame da OAB não ele fez passou? colação de grau, passou. Assim, Certo. num dos melhores. Sei. Num dos melhores. Bom, gente, então vamos na parte mais triste. De quem foi a ideia de colocar a câmera lá dentro e por quê? As câmeras lá dentro e por quê? Da Márcia. Porque para nós, para nós, para nós, ela falou que era por causa da cachorrinha dela. Só que ela tinha cachorrinha há 5 anos. A cachorrinha sempre ficou sozinha, a Nina sempre ficou sozinha. Mas aí depois surgiu a conversa de que o Bruno, em outubro, ela deu uma moto nova para ele em setembro.
Era uma boa Inclusive, a mãe. gente teve uma conversa sobre isso, porque ela falou para mim, a própria Márcia falou para mim, que ele tinha usado a minha conversa com ele, porque eu pedi para que ele, comigo, ele era bem próximo. De tipo, fazer alguma coisa, ele vinha conversar comigo. Quando brigava com ela, ele vinha falar comigo. Comida, quem fazia para ele, assim, as coisas que ele gostava era comigo. Então, ele era bem presente. Inclusive, meu filho fazia faculdade na mesma faculdade que ele. Uhum. E eu Tá. peguei e cheguei para ele, falei para ele ir com o meu filho para ver uma moto, que eu queria fazer uma surpresa para ele. Mas quem ia pagar a moto não era eu, era meu filho. Meu filho trabalha e eu não tenho condições de pagar uma moto para ele. Aí ele foi e ficou pressionando a mãe dele. Ele já tinha a moto dele, ele vendeu porque ele queria ir embora para Portugal. Ele cismou que ele ia embora para Portugal. Inclusive falou que se eu fosse, né, ele ia mais rápido. E aí a minha irmã começou a ajudar ele a juntar dinheiro para ir para Portugal. E o dinheiro da antiga moto dele foi para a conta para ele ir para Portugal. Só que de junho em diante, ele cismou que ele não queria ir mais. Que ele ia fazer medicina a todo custo. Começou a andar com o pessoal da medicina, que foi quando começou a medicina na UNAERP, porque na UNAERP não tinha. E aí ele começou a andar com o pessoal da medicina. Aí começou a pressionar ela a dar moto para ele. Até então a gente não sabia que ele estava pressionando ela. Mas ela sempre conversava comigo. E ela falou para mim que ela não aguentava mais ele ficar insistindo, insistindo, insistindo. Para mim, ele veio, trouxe a moto e disse que ele tinha comprado. Ela falou para mim que ele pressionou tanto ela, que ela foi, comprou a moto, pagou o restante no cartão de crédito, porque ele um dia chegou e falou para ela que até a tia Nena ia dar uma moto para o Daniel. Aí eu peguei e falei assim para ela, mas aí você vai dar? Aí é que eu não dava mesmo. Aí ela falou assim, eu não aguentava mais ele enchendo o saco, Nena. Eu não aguentava mais. Eu falei, mas você tá errado. E outra, por que você não falou pra ele que quem ia pagar a moto não era eu, era o Daniel? Porque o dinheiro todinho do Daniel vem pra dentro de casa. Daniel, E ele não ajuda em nada. Aí ela pegou e falou isso. Aí veio a história que ele não queria mais morar lá, que ele queria morar. Isso tudo de junho em diante. Começou a pegar, ele não saía. Ele nunca bebeu. Quem acha que o Bruno estava drogado quando ele matou a mãe dele? Não. essa O era Bruno a fez até pergunta. exame antitóxico. O Bruno não estava drogado. O Bruno não estava com nada de química no sangue dele, porque ele fez o exame de antitóxico. Ele não tinha nada. Nada, nada, nada. O Bruno nunca bebeu, ele nunca usou droga. Pelo contrário, ele era estudioso, não saía de casa para ir para nossa casa, para a festa. Era o único lugar que ele ia. Ele não era de baladinha, nada. Uma vez, em 2019 mesmo, que ele foi pro carnaval junto comigo. E 11 horas da noite ele foi para casa, porque a mãe dele falou que já estava na hora, que ele tinha uma prova no dia seguinte, e ele foi embora. Ele não era de sair. Aí ele começou a pegar o carro dela, querer só andar com o carro dela, não abastecia o carro, não queria pagar despesa, não queria trabalhar nem nada. Só andando com o povo para cima e para baixo. Depois do acontecido, a gente ficou sabendo que ele chegava a pagar 400, 600 reais de despesa para os amigos e ele não tinha condições disso. Tudo era dela. Tudo era dela. Aí ele pegou, Então, ela deixa deu eu essa ver se eu moto. entendi. Num dia. Nena, só um minutinho, deixa eu ver se eu entendi. Ele não bebia, ele não usava droga, ele mudou Não. o comportamento a partir de junho, então. É isso? Mudou Começou o a comportamento. Com as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, porque para você fazer uma faculdade de medicina, você tem que ter. E queria, porque queria. A minha irmã ainda pegou e falou para ele que ele pegasse e fizesse a profissão dele um tempo primeiro, juntasse um dinheiro, para depois ele pegar e fazer uma outra faculdade. Que ele primeiro exercesse a profissão dele, que ele tinha escolhido. Ninguém tinha falado nada, foi ele que escolheu. Mas não, ele queria, porque queria, e a minha irmã falou, posso até te ajudar, Bruno, mas se você passar 100%, eu te ajudo nos livros. Mas fora isso, minha irmã ganhava 4 mil e pouco. Como é que ela ia pagar 10 mil de faculdade? Não tinha condições. Aí ele pegou, ganhou essa moto da minha irmã, saiu um dia de madrugada, chegou 3 horas da manhã, que pra mim, e eu acredito que pra Marilza também,
era o dia que ele ia matar ela. Só não deu certo porque a vizinha desceu e viu ele com o portão na mão. Ele pegou e falou que tinha 2 moleques tentando tirar o portão do lugar para entrar na casa para roubar a moto dele, porque ele estava com o carro da mãe. Só que a minha irmã morava lá há 25 anos. Minha irmã estava com o carro 0. Por que eles iam querer roubar uma moto e não um carro 0? Nunca entraram lá. Nunca. Então, por isso que eu e a Marilza, a gente juntando as coisas, a gente acha que naquele dia ele ia tentar matar ela. Só não matou porque a vizinha desceu e viu que ele estava lá com o portão na mão. Aí ele veio com essa história, que 2 moleques tentou tirar o portão do lugar, saíram correndo quando ele chegou. Aí a minha irmã pegou, só que ó, isso foi em outubro, novembro, dezembro. Minha irmã colocou as câmeras em dezembro, dia 7, 8 de dezembro. 2020. De 2020. No ano mesmo, isso tudo é do ano mesmo que aconteceu. Aí ela pegou, em outubro mesmo, ela pegou e mandou uma mensagem para o namorado dela, dizendo que precisava falar com ele urgentemente. Aí ele falou, não dá para ser por telefone? Ela falou assim que não. Era sobre o quê? Era sobre ela e o Bruno. Aí eles se encontraram e ele mesmo confirmou que ela disse que eles tiveram uma discussão muito feia e que ela não dormiu a noite inteira com o corpo rígido porque ela sentiu o ódio e a vontade no olhar dele de matar ela. O Bruno. O Bruno, de matar a mãe. E a mãe não dormiu a noite inteira. Entendi. Aí, o namorado contou que eles tiveram, que a Márcia e o Bruno tiveram uma discussão e relatou isso, ela entendeu? sentiu no olhar dele, que ela viu no olhar dele a vontade dele de matar a mãe. Tá, aí, então vocês acham que desculpa interromper, não sei, é meio... vocês acham então que foi premeditado, não foi uma coisa assim no calor de uma briga, que eles tiveram uma discussão sem querer, foi premeditado. Ele tinha alguma intenção então de matar a Márcia? Certeza. E ela estava desconfiada e ela sabia, ela só não sabia, ela não tinha certeza que ele teria coragem de fazer o que ele fez. Só isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Talvez a Marilza até não concorde, porque a gente não programou nada disso. E a gente não... Mas eu acredito que tudo que a gente fala, eu acredito que ela concorda. Ele, não é só isso que vocês veem. Não é só isso que vocês veem em 2 minutos de filmagem. Ela estava com uma marca na testa. Ninguém tirou uma foto nem nada. Quem tirou foi a Marilza no dia. Não teve uma polícia, não teve ninguém lá que olhasse e visse que ela estava toda roxa. Ele depois, nós não encontramos ela, eu ainda cheguei primeiro que a Marilza, mas nós não encontramos ela deitada onde ele matou. Nós encontramos ela em frente ao guarda-roupa, porque ele armou tudo. Ele teve coragem de bater a cabeça da mãe dele no guarda-roupa, porque eu tenho certeza que foi isso, porque é um V que tem na testa dela, que tinha na testa dela. Depois de morta ele fez isso. Depois de morta. Ele moveu o corpo dela. Eu queria que qualquer psicólogo, que nem eu vi uns psicólogos, que para mim isso não é psicólogo, nem aqui, Deus que me perdoe, mas nem aqui, nem em canto nenhum, que qualquer psicólogo falasse para mim que isso é doença. Uma pessoa descer, não discutiram nem nada, falaram alguma coisa ali, ele desceu, foi na moto, pegou uma bolsinha aqui para mim e para Marilza, é uma arma de choque. Volta, faz o que fez com a mãe dele, porque não conseguiu matar ela com a arma de choque, faz o que fez com a mãe dele, e depois disso ainda prepara a cena, bate a cabeça da mãe dele depois de morta, num guarda-roupa para dizer que ela tinha infartado, ou dizer que ela tinha escorregado no xixi da cachorra. Isso é doença? Não. Para mim não é doença, para Marilza não é doença, para nossa família não é doença, que nós nunca encostamos um dedo na nossa mãe, nós nunca sequer xingamos a nossa mãe. Isso não é doença. É porque a gente não pode ainda mostrar. Ele era meu filho, ele era parte de mim. Eu ajudei a criar ele, a Marilza amamentou ele. A gente tem as nossas diferenças? Tem, mas a gente era unido.
E todo final de ano, festa, Dia das Mães, Páscoa, todo domingo, a gente estava junto. Sempre. Ele destruiu isso. Ele destruiu. Aqui no Guarujá só tem eu e a Marilza. A gente não consegue mais almoçar junto e olhar uma para a cara da outra sem lembrar, sem saber o que ele fez. Não tem como. Eu não consigo dar parabéns para ela, porque ela faz aniversário dia 22 de dezembro. Eu não consigo. Morreu esse dia para mim, porque foi no dia que ele me ligou, 7h pouco da manhã, dizendo que minha irmã estava toda roxa. Eu não consigo. Eu às vezes peço desculpa para ela, porque eu não consigo falar para ela. Eu não consigo. Mas eu acredito que no fundo ela me entenda. Sim. Por quê? Porque ele foi um monstro. Ele bateu na minha cabeça. Ele enterrou a minha irmã como se ele fosse um coitadinho. E todo mundo lá falando para mim e para ela cuidar dele, que a gente tinha que ser forte. Que a gente que ia ter que amparar ele. Uma pessoa que tirou ela de nós. Uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Nunca, nunca. Se ela fazia, era para ela mesmo. Ela não era santa? Não, não era. Não era. Eu falo em casa, falo para minha sobrinha, ela não era santa. Mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Inclusive, se for uma mãe que gerou, que passou humilhação. Ela comeu com certeza. Pão que o diabo amassou para pôr ele no mundo. E ele olhar para nós e falar que não foi ele, falar para nós que queria que saísse logo as filmagens e tudo, que a própria família dele condenou ele, sendo que eu e a Marilza, a gente não podia sair na rua, que o comentário que tinha era que eu e ela tinha se juntado para tirar as coisas dele. Me diz uma coisa, pelo que eu estou entendendo aí, ele fez igual o caso daquela moça, que não posso citar o nome, que matou os pais. Ele fez o que ele fez e depois ele foi chorar a morte dela, é isso? Sim. É isso que eu estou entendendo? Sim. Bom, Minervina, é normal, não é. Com certeza é uma doença. Com certeza, a única coisa que eu posso concordar é que ele é um psicopata. Né? Outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui, André. Não tem sentimento nenhum, é o psicopata. Não existe sentimento nele. Alguns psicólogos, psiquiatras falaram que isso era cotidiano, que ela deixava, que isso aí dele, ele já batia nela, que isso, que aquilo. Não, nunca. No dia que o Bruno levantasse a mão para minha irmã, ele apanhava se fosse grande. Mesmo de grande, se ele levantasse a mão para ela, tá? Ela colocaria ele para fora. Nunca. E outra, um psicólogo aí de uma rede também, de uma televisão aí, que pegou e falou que por causa de uma foto dos dois, que ela era pequenininha, ele grandão, ela abraçou ele. Ele abraçou ela assim, ficou assim, de frente. No caso, pegando na cintura dela. Esse psicólogo falou que isso não era foto de mãe e filha, mãe e filho. Então, em que país que a gente vive que você não pode ver uma foto minha com meu filho, ou meu filho beijar no meu rosto, ou me agarrar, que um filho não pode tirar uma foto assim com a mãe? Que psiquiatra é esse, que para mim ele também é psicopata, de ver uma maldade numa foto de uma mãe e de um filho? Ele quis insinuar que a relação da minha irmã com o filho dela não era de mãe e filho? É porque ele não conviveu com ela. Ele não conviveu, ele não passou tudo que ela passou para pôr ele no mundo e passar o que ela passou para criar ele. E ele tinha limite, sim. Foi por isso que ele tirou a vida dela. Porque ele não tinha coragem de trabalhar, ele não tinha coragem de lutar pela vida e conquistar as coisas dele. Aí ela sempre falava não, porque ela tinha um limite, e outra coisa, ela não aceitava ficar devendo, sujar o nome dela, nem nada. E ele queria ter o que ele não podia ter. Aí ela começou a impor limite, sim, dizer não pra ele. O que ele fez? Foi lá e matou ela, pra tirar ela do caminho dele. Porque aí ele achou que as trouxas da tia dele, que ele disse que ele não tem família, ele não tem mesmo, não. Ele não tem por 2 motivos. Porque ele é um monstro, e ele falou lá no velório lá dela, quando nós saímos, ele fez vir pra casa, eu vim pra casa fazer comida que ele gostava, sofrendo a dor da perda da minha irmã.
Ele falou lá sentado pro pai dele que ele não tinha família, que era para ele ficar com a família dele, ele preferiu os amigos dele, que era tudo na coja dele, tava tudo junto com ele. Ele falou que ele não tinha mais família, que a família dele era a mãe dele, era a mãe dele, e ele matou a família dele. Então ele morreu. No dia que ele matou a mãe dele, pra mim, pra Marilza e pra família dele inteira, ele matou. Ele mesmo morreu. Ele tá morto. Porque ele não pensa que a gente fala dele com carinho, com nada. A gente não fala, a gente nem toca no nome dele. A não ser nessas horas, a gente evita. O nome dele tá morto. Ele é proibido de falar esse nome. Agora fala assim. Assim, tem um monte de gente mandando mensagens aqui. Uma moça acabou de dizer que o psicólogo que falou isso é sem noção. Porque não tem noção falar um negócio desse. Eu vi a foto circula na internet, é um filho vindo e dando um abraço na mãe carinhoso por trás. Isso é ridículo. A Márcia era uma mulher nova e bonita. Inclusive, até por isso que eu falo para você, né? Eu estava fazendo aquelas confusões lá, mas assim, eu achei que ela era você, eu fiz aquela confusão. Mas assim, ela era nova e bonita. Para mim é uma foto assim normal, é uma foto que não, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, a não ser que ele tenha visto ou ouvido falar alguma coisa que as outras pessoas não viram, né? Porque para falar uma coisa dessa tem que ter um embasamento. Se acalma um pouquinho, Minervina. Me diga uma coisa, Marilza, né? Marilza, você contou o caso, quando você contou o caso, ele está livre, ele está falando. Está caindo o sinal? Está caindo o sinal para vocês? Não, né? Aqui tá Não, Não. mas tem um monte de gente falando que não tá funcionando, que tá caindo. Eu tô vendo aqui as mensagens. Eu acho que é por causa da chuva. Aqui tá normal, falou a Cacheada de Guarujá, falou que tá normal. Ela falou que tá normal. Eu acredito que seja por causa das chuvas mesmo. Que não tá. Sai e entra de novo. Aqui tá normal, quem falou foi a Santa Lela. Foi ela que disse sobre o. Foi você que falou, né, Santa Lela? Sobre o psicólogo. Ou psiquiatra, não sei. É Mas. Alexia. Hã? O nome dela é Alexia, É Alexia? a Santa Lela. Então tá bom. É que o pessoal tá entrando. Aí tá normal também? Ai, que bom. Então, assim, gente, não tem problema, vai ficar gravado aqui. Lógico, eu vou guardar, vou dar uma cópia para vocês. O importante é a gente desmistificar o que está sendo falado, né, erroneamente na internet. Aí tá normal também, Diana? Que bom. Aqui tá normal também, ótimo. Se tem algum lugar que estiver chovendo, força, meninas, a Alexia tá mandando para vocês, porque é uma situação eu nunca tinha visto na minha vida. De vocês agora mesmo, eu estou assistindo o caso de vocês agora mesmo. Eu também fiquei muito chocada quando eu vi a primeira vez, porque, na verdade, assim, eu vi a Marilza contar o caso, mas toda hora interrompida por uma psicóloga. Que dava a opinião dela sem saber do caso. É por isso que que eu falei, é para contar na íntegra, é para contar o que vocês sabem. Por exemplo, na gravação, o que aparece na gravação? Aparece ele batendo nela e deixando ela lá no chão. Então, essa parte que você está contando para nós agora, essa parte não aparece. Tia, Raquel, tô te mandando um beijo. É isso. Raquel, amo vocês, tia. Então, assim, essa parte aí não aparece, aparece o que eles querem que apareça. Entendeu? Sim. Inclusive, E essa tem parte um de boato. psicólogo entrando, a gente também não sabia que tinha psicólogo. Tinha uma psicóloga, uma moça loira, que estava explicando o comportamento dele. Não acredito que tenha muita explicação. Para mim, é simplesmente uma pessoa doente. Até porque se fez premeditado, pior ainda, né? Porque num acesso de raiva, de repente, uma pessoa tem algum problema, ela pode, sem querer, fazer uma coisa dessa. Mas se for premeditado, eu acredito que não tem uma explicação lógica para isso. Então, Marisa, eu queria que você explicasse como você explicou lá, mas sem que ninguém, nenhum psicólogo interrompa.
Como foi que aconteceu? Na verdade, a câmera pega ele na sala, indo e voltando, aparece lá ele com ela lá no quarto, só aquele pedacinho. Você não pode mostrar o vídeo, mas você pode contar pra gente o que realmente aconteceu aquela hora. Então, no vídeo aparece os dois na porta do quarto, ele encostado na porta do quarto, de repente ele sai do quarto, desce, vai até a garagem, pega uma bolsinha na moto e sobe novamente. Só que assim, o vídeo, as filmagens, elas estão adulteradas, né? Elas são colocadas para frente. E aí, depois de um tempinho, aparece já os dois, ele na porta, tipo, querendo acertar ela com alguma coisa. Ela vai para frente e para trás. Se prestarem bastante atenção no vídeo, você acaba aqui vendo essa cena. Ele vai para cima dela, ela recua e fica aquela briga de pés ali. E nisso tem uma hora que acho que ele acerta, porque pra gente é quase que 100% que ele usou a arma de choque, porque a Márcia era fortinha, mesmo que seja um homem que tem mais força, a gente acredita que ela não ia cair de uma hora para outra, ela ia lutar com ele. E aí, nesse momento, ela some com ele e de repente cai os dois no chão. Na filmagem dá para ver os movimentos dela como se estivesse levando o choque. Ela tem uma hora que a mão dela começa a tremer assim, é como se ela estivesse levando o choque. E aí nessa hora aí eles começam a lutar, ela tenta pela vida dela, né, que infelizmente não conseguiu. E aí você vê, caem duas coisas no chão. Cai um controle, como se fosse um controle e uma bolsinha. No passar do vídeo, ele, na hora de fechar a porta, ele se preocupa em pegar essa bolsinha e o controle continua no chão. Depois de muito tempo, quando ele abre novamente a porta, ele sai, ele pega aquele controle e joga em cima do sofá. Eu tirei vários prints desse aparelho e aproximei o máximo que eu pude aproximar e tem como se fosse dois ganchinhos. E aí foi onde eu comentei com a Nena. Nena, eu tenho quase que certeza que é uma arma de choque. Não, tá, não tem possibilidade de ser o controle, como estão comentando nas redes. Nas redes. Ele não poderia ter batido nela com o controle, então. Não. Eu acredito que não. Ele confere, ele vai pra cima da cabeça, ele tá em cima dela. Ele dá um monte de murro aqui, tanto que a gente viu o roxo. E para nós ele disse que ele tentou fazer os primeiros socorros, colocando o joelho aqui, que ele falou com um amigo dele, que era da medicina, e ele falou para pressionar com o joelho aqui, para poder fazer os primeiros socorros. E na realidade, esses roxos que tá aqui, é os murros que ele dá nela. Depois ele vem para cá, se ajoelha, força aqui, mais e mais força. Você vê que ele tá forçando, até mesmo com o joelho, para pressionar bastante, e depois ele confere se ela tá respirando ainda ou não. Vocês têm todas as provas na mão, porque nada disso aparece naquele pequeno trechinho de vídeo que mostram nas redes sociais, né? Então, vocês têm todas as provas na mão que o crime foi feito, né? Existe uma outra coisa. Várias vezes, finge que leva água para ela depois de morta. Tudo isso. Ele montou a cena do crime. Ele montou uma cena do crime. Porque a minha pergunta, Marisa, que eu tô pensando em fazer desde que começou a live não foi feito exame nela, não foi pro ML, a polícia não pegou digitais, quer dizer, cadê essas provas? Então, quando a gente foi chamada, no caso a Nena chegou primeiro lá, na casa dela. E depois, quando a Nena chegou lá, o meu ex-marido que me avisou e foi aonde eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a casa já estava lotada. Já tinha muita gente dentro da casa. Muita. Quando eu cheguei, havia um policial
que estava pegando documento, falando o que tinha que fazer, que tinha que ir no pronto-socorro para mandar as médicas para vir liberar o corpo e tal. Preencheu Então, a ficha de costas para o corpo da Márcia e escutou o que o Bruno falou. O Bruno contou para ele que ele achava que ela tinha infartado ou escorregado no xixi da cachorra, porque ele tinha que ter alguma explicação do V na testa dela, né? Ou escorregou no xixi da cachorra e bateu no guarda-roupa. E eles simplesmente não chamaram o perito, não chamaram nada, porque o que o promotor falou para mim era para ter lacrado a cena do crime e o delegado ter ido até o local. É o que eu perguntei. Porque se ela estava toda roxa, dura, toda roxa, com marca vermelha no pescoço. Eu e a Marilza, a gente não entende nada. A gente nunca viu alguém morto assim. A questão não é essa, gente. A questão é que na certidão de óbito tem que ter a causa da morte. A causa da morte. Não foi infarto, não foi infarto. Certo? Então, foi uma queda? Não. Foi asfixia? Não, foi, não foi. É isso que eu tô tentando entender. Então, é assim. Aí, quando os médicos chegaram, eles examinaram, entre aspas, né, olharam o corpo ali e tal, perguntaram pro Bruno, o Bruno falou que quando chegou da academia, encontrou o corpo da mãe dele daquele jeito que acha que tinha sido infarto. E aí eu perguntei para as médicas, eu perguntei para elas, o que vocês acham que aconteceu? Aí ela simplesmente virou para mim e falou assim, pelo que o filho dela contou, foi infarto. Foi exatamente assim que ela falou. A Marilza perguntou para ela, porque nós duas estávamos tentando montar, porque minha irmã nunca tomava banho sem calcinha. Nós duas estávamos tentando montar qual foi o horário, se ela tinha levantado para ir tomar banho, para ir para o trabalho. A Marilza perguntou para a médica lá, para quem entende lá, quantas horas mais ou menos ela estaria morta. A mulher falou para a Marilza 5 horas. 5 horas batia com o horário que ela ia levantar, tomar banho, para se arrumar para ir trabalhar. Só que a gente perguntou, a Márcia nunca dormiu de relógio, nunca dormiu de... Eu e a Marilza se falando, brinco nada. Brinco. Aí ele falou que o relógio ele tinha tirado, o anel ele não tinha conseguido tirar. Mas ela nunca dormiu com essas coisas e tinha um brinco enrolado no cabelo dela. E aí eu falei, Marilza, tem um brinco enrolado no cabelo dela. Aí a Marilza falou, o outro tá sem tarraxa. Aí eu peguei e fiz bem assim, e tirei. E entreguei para Marilza. Aí ele falou assim, eu tentei tirar, tentei e não consegui. Mentira, ele não tinha visto. Nesse momento eu olhei para Nena e falei, Nena, você sabe o que é isso? Aí ela, o que, Marilza? Eu falei, isso é sinal de briga. A partir daquele momento que a gente começou a aprofundar mais para saber o que tinha acontecido, porque a gente já sabia que não tinha sido infarto. Que alguém tinha entrado ali Bruno, você olhou as câmeras? Bruno, você olhou as câmeras? Ele falava pra mim, olhei, tia, já olhei, não tem nada, ninguém entrou, ninguém saiu. E tipo, se ninguém entrou e ninguém saiu, e ela tinha brigado, mas tipo assim, eu sou a mais perturbada, que eu não consigo pensar. Se eu tiver nervosa, minha filha, eu não consigo, não adianta. E a Marilza pegou e falou isso aí. E todo momento eu perguntava, e as câmeras, e as câmeras? Se ninguém entrou, ninguém saiu, quem foi? Se só tava os dois. Gente, se a câmera... vocês falaram que tava a arma estava no forno, é isso? Foi parar no forno. É isso aí. O DVR. Tá. A filmagem, o aparelho da ela filmagem. falou que estava adulterado. Por que a pessoa que adulterou a câmera não apagou de uma vez? Ele não teve tempo e ele não sabia. Ele não sabia, ele não foi tão inteligente a ponto de chegar a assistir. Ele não sabia que aparecia lá no quarto, onde ele fez. Tanto que nem a Marilza falou, a gente olhou várias vezes, assistiu muito as imagens. Se você olhar na sombra, você vai ver que a Márcia tenta sair e ele puxa ela de volta do quarto. Essas cenas infelizmente não aparecem. Não tem como, é só quem é complicado explicar. Mas porque qualquer perito mesmo, né? Que avaliar cada detalhe do que eu e a Marilza avaliamos e do que a Marilza avaliou, só
ele vai chegar ao mesmo... A gente foi na delegacia. A gente foi, depois desse negócio, a gente falou com o delegado, falamos com ele que a gente achava que era uma arma de choque, se não tinha como se aprofundar mais. Só que como já tinha, depois de 6 meses dos acontecidos, que saiu as filmagens. Uhum. Tá. Depois de 6 meses que esse inquérito foi pro fórum. Uhum. Aí ele pegou e falou que era pra gente ver isso direitinho, procurar um rapaz lá, que eu não me lembro o nome, e mostrar o que a gente tinha. Para que ele viesse falar com o juiz e dizer que foi avaliado melhor e que acharam algo a mais. Mas provavelmente isso ficou por isso mesmo. Um perito contratado para ele dar essas respostas para você tem que ser durante o julgamento e é pago pela parte interessada. Então, assim, qual foi o destino do Bruno na hora? O que ele fez? Ele ficou lá, aí, quando foi a Ele ficou fuga, lá. como que foi a fuga? Não, ele não fugiu. Ele não fugiu, ele ficou lá. No caso, a gente foi, eu e a Nena fomos perguntando, fazendo perguntas e tal, a gente já desconfiava que não tinha sido infarto. E aí veio o IML para retirar o corpo. Aí, mais uma vez, eu perguntei para o rapaz, eu falei assim, moço, você já trabalha há muito tempo nessa área? Ele falou, sim. Eu falei assim, quanto tempo para o corpo ficar rígido? Quantas horas demora? Aí ele falou assim, ó, umas 12 horas. E minha irmã já estava muito rígida, muito. Então, no caso, não estava batendo com o que o Bruno falou que poderia ter sido de manhã. Aí foi onde a gente começou a juntar as coisas que teria sido na noite anterior que ela tinha sido morta. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, pela sua experiência, o que o senhor acha que foi? Aí ele pegou e falou assim, ó, ela está muito roxa, ela está muito rígida, ela está com hematomas, o corpo vai para o IML aqui do Guarujá, caso seja uma morte suspeita, vai para a Praia Grande. Aí eu peguei e falei para ele assim, tem como... Ela perguntou para ele, é infarto? E ele ainda falou para ela, não. Possivelmente, provavelmente, quase certeza, eu não posso falar para você, mas não é. E aí eu peguei e falei assim, tem como o senhor sabe, quando o senhor souber que se é caso suspeito ou não, ligar somente para mim, ao invés de ligar para outra pessoa? Aí ele falou que sim. Aí pegou o meu número e foi quando ele chegou no IML do Guarujá, não demorou muito tempo, ele ligou. Ele falou assim, ó, realmente é caso suspeito, vai para a Praia Grande. Só que o que a gente fez? A gente escondeu do Bruno. A gente não falou pro Bruno que era um caso suspeito. A gente manteve como a palavra dele. Como a Minervina falou, vocês estavam por trás conduzindo a investigação de vocês, porque não estava havendo nenhuma resposta da justiça, né? Ou seja, não estava havendo uma movimentação, é isso? A todo instante, o Bruno, como um filho que acabou de perder a mãe, que dizia assim, que todo mundo sabe que perante as pessoas e perante as redes sociais, era o amor da vida dela. Como ele disse, que eu odeio ouvir essa palavra desde o dia que eu ouvi, desde o dia que eu vi minha irmã morta lá, que ele deixou uma mensagem para ela no computador lá, não foi? Essa do Dia das Mães que aparece nas redes sociais. Ele escreveu, matou a mãe dele, depois escreveu lá. Seu presente de Natal, minha rainha, te amo. Lá, pra tipo, nós vermos, porque a mãe dele já estava morta, ele já tinha matado a mãe dele. E detalhe, ele a todo momento, um filho acaba de perder a mãe, não sabe como, porque não é esperado. Quando a gente está doente é uma coisa. Queria ele ir liberar o corpo. Queria ele fazer as coisas. Queria ele resolver as coisas. Por quê? Porque ele queria fazer o quê? Ele ia pegar o papel, ele não ia para a delegacia que nem a Marilza foi. Porque a Marilza chegou lá, o perito falou, ela, não, você é o quê dela?
aonde você mora? Você mora com ela? Ele fez um monte de pergunta. E falou para ela, ela não morreu acidentalmente, não foi infarto, não foi causas naturais. Ela foi assassinada, asfixia mecânica. Mostrou as fotos para Marilza e falou para ela, vai na delegacia para abrir a investigação, porque ela foi assassinada. Aí se fosse o Bruno lá, se fosse do jeito que ele queria, ele ir junto com as amigas dele, as advogadas, futuras advogadas, se fosse eles, será que esse papel ia chegar? Será que alguém ia lá na delegacia dizer que minha irmã tinha sido assassinada? Não. Ele ia forjar as provas. Não. E ele achou que era do jeito que ele planejou. Era do jeitinho que ele planejou. Só que as tias que ele não tem mais não são tão burras que nem ele acha que ele é tão esperto. Não são. E que ele vai pra cadeia, ele vai. Ou mais cedo ou mais tarde, ele vai. Ele vai. Tá, mas aí continua a pergunta. A fuga e outra coisa, o DVR já não seria prova suficiente de que tinha sido ele? Sim, claro. Quando o corpo foi para Praia Grande, o Bruno queria porque queria ir liberar o corpo. Nós fizemos e convencemos para eu ir liberar o corpo. Porque a todo momento ele acha que o corpo estava aqui no Guarujá e não em Praia Grande. Quando a gente saiu da casa da Márcia e viemos para casa, quando eu cheguei em casa, a Nena me ligou. Que a Minervina me ligou e falou, Marilda, tô voltando para casa da Márcia. Aí eu falei, como assim? O que foi que aconteceu? Aí ela falou assim, eu quero ver as imagens, eu quero ver as filmagens. Aí eu peguei e falei para ela, então eu também vou voltar. E aí voltamos para casa da minha irmã. Quando chegamos lá, o Bruno não estava. Tinha ido almoçar com as amigas. Tinha saído para almoçar com as amigas. E aí... a Stephanie, que é a amiga da Márcia, estava no dia que foi feito a instalação das câmeras. Ela tinha o contato da pessoa que fez a instalação das câmeras, porque a gente não sabia mexer. E aí conseguimos entrar em contato com a pessoa ensinou a gente a mexer para poder ver as imagens. Só que o que aconteceu? Qual era a nossa procura nesse momento? Era saber o horário, era procurar ver quem entrou na ausência do Bruno e o horário que o Bruno chega da academia. Então a gente adiantou as imagens. E infelizmente não vimos o horário, a hora. Não assistimos. Nós vimos ela chegando no trabalho, 7 horas eu acho que era. Nós vimos ela falando alguma coisa para ele nesse mesmo sofá. Nós vimos ela entrando pro quarto, encostando a porta junto com a cachorra. Aí nós passamos. Depois nós vimos ele na sala assistindo TV, já de madrugada. Vimos ele entrando com uma garrafinha de água. Vimos ele saindo todo contente com a Nina, descendo as escadas para levar ela para a rua para fazer xixi. E ele não fazia isso. Ele não fazia isso. Aí lá no depoimento ele disse que a mãe dele pediu. Mentira. Mentira, a mãe dele já estava morta. Era álibi. Nós vimos na cena, aparece a cachorrinha olhando de longe na porta, né? Enquanto ele estava com ela lá dentro, a cachorrinha fica na porta do quarto observando o que estava acontecendo, né? Aparece aí de manhã, 6h48 da manhã, nós vimos a Nina abrindo a porta, as pernas da minha irmã no chão, ela já morta, e a Nina sai correndo assim e a porta abre. Ele mesmo avisou. Para mim, sim. Ele mesmo avisou. Então, quer dizer, a gente não conseguiu ver ele matando ela porque a gente adiantou as filmagens. E nisso o Bruno chega e se assusta vendo a gente lá de volta, tentando olhar as imagens. Ele senta ao meu lado e começa a mexer, conversar, distrair todo mundo. Conversar com a gente para dispersar a gente e desligou. Só que jamais ia passar pela nossa cabeça que ele estaria ali para fazer isso porque tinha algo de errado nas imagens. Ele começou a conversar com a gente e tal, e aí dali ele desligou e a gente veio embora. Quando eu cheguei em casa,
pai do Bruno, o Joel, me mandou mensagem: Marilza, tu vai com quem lá pro IML? Eu falei assim: vai eu e meu marido. Ele pegou e falou assim: posso ir com vocês? Eu falei: pode. E aí, quando foi 9 horas da manhã, a gente foi pro IML de Praia Grande, sem Bruno saber que o corpo dela era algo suspeito. E quando chegou lá, por volta de 11 horas, o perito me chamou, aí começou a fazer um monte de perguntas, se ela tinha inimigo, se a nossa relação era boa, como é que era a relação dela com o ex-marido, com o filho. Aí eu peguei e falei assim: ó, doutor, fala logo. Aí foi onde ele começou a me mostrar as fotos, falou assim: ó, a sua irmã ela não morreu de infarto, ela foi assassinada. Você está vendo essa foto aqui, que seria do olhar dela. Isso aqui, esse olho só fica dessa cor quando a pessoa é asfixiada. A sua irmã ela foi asfixiada por asfixia mecânica. No caso, alguém matou ela enforcada. Você vai ter que ir para a delegacia fazer uma ocorrência para abrir o inquérito do assassinato da sua irmã. Na mesma hora, eu lembrei das câmeras e pedi para o Joel, o pai do Bruno. Falei assim: Joel, liga para o Bruno, a gente precisa voltar na casa e ver as câmeras. Aí o Joel ligou para o Bruno e falou para o Bruno, só que o Bruno ficou me ligando direto para saber o que tinha dado no laudo. Ele me ligou umas 2 vezes antes de sair o resultado do laudo. E eu falava: Bruno, ainda não saiu, ainda estou aqui aguardando. Ele: tá bom, tia, quando sair a senhora me avisa. Eu: tá bom, Bruno. Ele me ligou umas 3 vezes antes de sair o laudo. E aí o Joel pegou e ligou para ele, eu falei assim: Joel, mas não fala que foi assassinato. Continua mantendo que foi infarto. E aí o Joel pegou e falou assim: Bruno, onde você tá? Ele falou assim: tô em Vicente Carvalho. Aí o Joel pegou e falou assim: Bruno, a gente precisa ir na casa da sua mãe, que eu esqueci um cartão meu lá e eu preciso abastecer o carro. Inventamos uma história para que ele voltasse para casa para a gente poder ter acesso às câmeras. E ele falou: não, pai, eu não vou deixar ninguém entrar na casa da minha mãe. Aí o Joel pegou e falou assim: como assim, Bruno? É tua família. Aí ele pegou e falou assim: minha mãe não ia gostar da casa dela cheia. Aí o Joel falou assim: mas como assim? Se a casa estava cheia dos seus amigos e a gente é família, como assim? Ele: não, pai, eu não vou deixar. Os amigos dele da faculdade, alguns, dormiram Ele na falou, casa aí, após a retirada do corpo dela. Nesse exato momento que ele pegou e falou que não ia autorizar a nossa entrada, eu falei: então vamos direto para a delegacia, Joel. Mas aí ele perguntou: mas e aí, já saiu o laudo? Eu falei: já, Bruno, foi infarto, sua mãe morreu de infarto. Eu mantive o infarto, eu não falei que eu já sabia que ela tinha sido assassinada. Porque para mim, eu já sabia que era ele que tinha matado ela. Aí saímos. Então, aí ele falou: tá bom, tia. Aí já sabe que horas vai ser o enterro, que horas vão liberar o corpo? Aí eu peguei e falei para ele: às 3 horas da tarde o corpo vai estar no cemitério da Vila Júlia. Ele: tá bom, tia, eu vou avisar pro pessoal. E nisso a gente saiu de Praia Grande e fomos direto para a delegacia do Guarujá. E quando chegou lá, o doutor Marco Antônio, que era o delegado da época, não estava. Ele estava em horário de almoço. E aí o Joel pegou e falou com os investigadores. Aí pegou e falou: aconteceu isso, isso e isso. Ontem foi aberto um BO de um infarto e tal, mas a gente acabou de sair do ML de Praia Grande e ela foi assassinada. Aí o investigador pegou e falou assim: faz o seguinte, vão liberar o corpo lá no cemitério, né? Que o corpo ia chegar e a gente não ia estar lá. Eu aviso o doutor Marco Antônio: quando acabar o enterro, vocês voltam aqui para falar com o doutor Marco Antônio. E aí foi o que a gente fez. Por quê? Porque a gente ficou com medo de o Bruno chegar no cemitério e receber o corpo. Lá ele ia ver que no papel do óbito estava asfixia e não infarto. Então a gente foi para o cemitério. Então, na certidão de óbito dela está constando, então, asfixia, não... tá, entendi. Entendeu? O nosso medo era ele receber o corpo e ver que a gente estava mentindo. Porque só eu, o Joel e meu marido sabia da história, de que ela tinha sido assassinada. Eu não quis nem, eu não quis contar para
Nena. O velório aconteceu e tudo, eu não conseguia ficar perto de jeito nenhum, porque eu já sabia. E aí foi feito o enterro como se ela tivesse morrido de infarto. Quando Uhum. o enterro acabou, ele queria porque queria o papel. Quando o corpo chegou, ele já veio diretamente em mim, falou assim, tia, cadê o papel? Eu falei assim, Bruno, tá dentro do carro. Ele, tia, eu quero o papel. Aí eu peguei e falei pra ele, depois eu dou. Ele falou, tá, mas e esse papel que a senhora assinou aí? Aí eu peguei e falei assim, uma coroa de flores que a tua tia comprou, eu e a tua tia Nena compramos pra tua mãe. E nisso chamaram ele. E aí ele esqueceu. Aí rolou o enterro e tal. No final do enterro, lá vem ele de novo. Tia, eu quero o papel do óbito. Aí eu peguei e falei pra ele, Bruno, tá lá dentro do carro, vai pegar pra mim, tia. Aí o que eu fiz? Eu fui até o carro, peguei todos os documentos e trouxe para ele. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas o papel não tá aqui. Aí eu, não tá, Bruno? Ele falou, não. Aí eu peguei e falei assim, então deve ter ficado na funerária. Só que o papel estava no meu bolso. Aí ele, me passa o endereço da funerária que eu vou lá buscar. Aí eu falei, Bruno, você não vai conseguir pegar porque quem assinou a liberação do corpo fui eu. Ele, não, eu sou filho, eu consigo pegar sim. E aí uma das amigas dele pegou e falou assim, não, Bruno, deixa que como ela liberou o corpo, ela pega. Eu falei, Bruno, eu vou lá, pego e levo para você na tua casa. E aí chamaram ele, foi a hora que a gente conseguiu fugir dele e ir direto para a delegacia. Acabou o enterro, a gente foi direto para a delegacia. Quando chegamos lá na delegacia, eu peguei o retrato que eu havia tirado do corpo dela, porque ninguém tirou retrato nenhum, A e polícia não mostrei para o tirou. delegado. Não. Não fizeram nada. E mostrei para o delegado. Nada. Aí na Aí hora eu o te delegado pergunto, eu vou na pegou... delegacia porque tem alguém querendo me matar. Vamos supor assim. Não tem um delegado de plantão? Um sai almoçar e não tem os outros de plantão? Para poder ir até ele, pegar ele e levar para a delegacia? Eu não entendo isso. Não entendo. Com 4 delegados na delegacia do Guarujá, não tinha um de plantão. Quando um sai, não fica o outro. Só que até então, o Bruno não era acusado. Nós sabíamos Mas é o único que ela tinha sido suspeito. assassinada, mas não sabia quem era. O único Bom, mas suspeito. você Entendeu? sabia que era ele, como você acabou de falar, né? Você sabia que era ele, Sim, né? Porque você já tinha visto sim. Tá, então vamos lá. A gente- A Minervina comentou uma coisa comigo sobre talvez alguma coisa sobre o pai dele. Isso tem fundamento? Não tem? Lembra que você Mas de falou quem? comigo que estava sabendo de alguma coisa, não Não, ele estava? Não, não. não, Ele ele não. não. Ele ligou para mim e queria saber se eu estava sabendo de alguma coisa que ele não sabia. Porque a todo momento eu queria saber das filmagens. A todo momento eu falava, eu quero ver as filmagens, eu quero ver as filmagens. Mas eu não sei te explicar o porquê. E também, tipo, eu falava, mas eu não sabia explicar o porquê. Mas eu queria ver as filmagens. E eu saí de lá e pedi para ele. Eu falei, quando você puder, você olha as filmagens. Tanto que a gente só voltou porque ele me ligou e falou que o Bruno não desgrudava das amigas e que a filmagem não tinha como ver, que tinha que ser a família. Porque eles dois voltaram a se falar há pouco tempo. Eles ficaram um bom tempo sem se falar. Então, tipo... Você me contou. Mas daí o que acontece? Daí você contou para mim que ele pediu o papel, você não deu, e daí ele já começou a desconfiar. Ou não, O pai Maria? do Bruno? Sim. Não, O o pai do Bruno? Bruno? Não. nem Ele não assim. desconfiou de nada. Não. Tá. Aí eu peguei e fui para a delegacia. Quando chegou lá, eu mostrei a foto pro delegado. O delegado, de imediato, ligou lá para baixo e falou, arruma um carro com 4 investigadores que vocês vão sair. E aí, o que eu falei pros investigadores? Eu só não quero chegar junto com vocês, porque se eu tiver errada, eu vou ser condenada pelo resto da vida. E aí, o que a gente combinou? A gente ia chegar na casa do Bruno, porque o Bruno não estava em casa. A gente fez com que ele voltasse para casa para os investigadores chegar e o Bruno tá lá. Ele não queria voltar. E aí, Vai cair a conexão, gente. Estranho. Já aconteceu